Salve, salve, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do JG Cast, nosso segundo episódio, no qual eu tenho a imensa honra e oportunidade de, vou trocar ideia com um cara aqui que eu tenho uma enorme admiração, professor Welder, que eu já sei, assim, pelos feedbacks da turma, assim, que é um excelente professor, muito, muito bom mesmo, a galera gosta dele, animado e tudo mais. E a gente vai trocar uma ideia aqui hoje sobre o Estatuto dos Servidores, enfim, o professor Welder, ele ministra aula em Palmas, mas eu vou deixar essa parte da apresentação para ele. Então, professor, vamos começar a trocar essa ideia aqui, falando um respeito aí para essa turma. Quem é o professor Welder, né? Faz a sua apresentaçãozinha para eles poderem saber com quem que eles estão conversando. Salve, salve, minha galera concurseira, tudo bem? Eu sou o professor Welder Shane, eu trabalho já com concursos há mais de 14 anos, eu sou da Bahia, vim ao Tocantins para tomar posse, vim no concurso do SEBRAE, depois fui para a Procuradoria-Geral do Estado, fui do Tribunal de Justiça e hoje estou assessorando o desembargador Lamonier, né? O Eurípides Lamonier, hoje eu sou assessor dele. Mas, na verdade, o que eu me divirto muito, viu, Jorginho, é em sala de aula. É onde a gente se sente muito próximo do nosso público. Uma energia Então, boa, né? boa, bacana demais. Eu me divirto demais. E aí, já estou no Tocantins há 12 anos, vim porque vim tomar posse, e cá estou e me sinto já um tocantinense. Me sinto um tocantinense já. Eu me lembro como se fosse ontem, professor, quando a gente teve nosso primeiro contato. Eu acho Verdade, que o professor Lucas que me apresentou você, se eu não me engano, né? Um verdade. amigo meu, cara, lá de Brasília, né? Que é professor de português. Enfim, prof, ah, uma coisa que eu queria conversar com essa turma aqui, aproveitar a sua presença aqui, é sobre esses concursos públicos no estado do Tocantins, né? Porque durante muito tempo falaram que não ia ter concurso, e a gente ficamos esperando vários concursos aí durante um bom tempo, né? Cara, e na hora que abriu os concursos, parece que resolveu abrir um atrás do outro, né? Foi guarda metropolitana e tudo. Então, assim, esse cenário de concurso público no estado do Tocantins, prof, tu acha que é favorável? Qual é o seu ponto de vista a respeito, né, desses concursos que passaram, dos próximos concursos que virão? Meu amigo Jorge, na verdade, o Tocantins conseguiu definitivamente perceber que o artigo 37 da Constituição Federal, que exige que para o acesso, para o provimento de um cargo público, tem que ser, em regra, via concurso público. E isso se dá muito, viu, Jorginho? Através, e perdoe-me a intimidade que nós temos para isso. Fique à vontade, Isso se, prof. isso, isso se dá muito em prol da fiscalização, tanto da sociedade, como também do Ministério Público e muito mais ainda do Tribunal de Contas. Esses órgãos, apesar de serem dotados de autonomia, eles têm um papel fundamental em busca desta fiscalização. E isto começou a apertar o gestor público no intuito, buscando um resultado de que é o concurso público o melhor caminho para comprovar, na verdade, os princípios administrativos, né, da Constituição Federal. A impessoalidade, ela é totalmente exposta através de um concurso público. Então, os gestores estão começando a perceber que este é o caminho e não há retorno, não há mais uma situação diferente. Tem que ser assim mesmo. O concurso público, ele é o caminho mais justo, porque o concurso público ele vai selecionar as pessoas mais bem preparadas, as pessoas que fizeram por onde, que se esforçaram, que vão demonstrar sua eficiência e eficácia durante um processo de serviço público. Porque lembrando bem, Jorginho, isso é muito importante. O ente federativo, no nosso caso o município, ele não visa lucro. Ele é um ente federativo que visa prestação de serviços. E o servidor público nada mais é do que os braços e as pernas deste ente federativo. Então, tudo que o servidor público fizer faz em nome do ente federativo. E esse ente federativo, por sua vez, o município de Palmas, ele precisa ter pessoas capacitadas, competentes, para agir em seu nome. Caso contrário,
Caso aconteça alguma coisa errada, é o município que vai responder de forma objetiva. Portanto, os gestores perceberam que, pela demanda de ilegalidades, de improbidades que aconteciam, perceberam que é muito melhor ter pessoas capacitadas e, para comprovar essa capacitação, concurso público. E o Tocantins finalmente conseguiu enxergar este grande viés, que é o viés da legalidade. Infelizmente, no Tocantins, a gente tem uma cultura, né, que aparentemente ela está mudando, mas de muito contrato na administração, né? É tanto contrato que, conversando com as pessoas, às vezes eu percebo que é uma coisa natural. Natural, né? Eles esperam que o gestor, sei lá, ofereça um contrato que, na verdade, são os cargos em comissão, os cargos temporários, né? Que a turma gosta muito de falar que é contrato. Professor, na verdade, você me ouve, professor? Pode falar, prof. Na verdade, o Tocantins ele é um estado extremamente peculiar, diferente dos demais. Por ser novo, ele ainda tem um viés muito assim, com todo respeito mesmo, ao estado mais típico, parecendo um município pequeno do que propriamente um estado. E isso caracteriza o Tocantins como um estado que ele é voltado extremamente para a política. Deixa-me dar um exemplo para ficar mais claro. São Paulo, se mudar o secretário de saúde, o secretário de educação, não muda nada na situação das pessoas em São Paulo, pela demanda, pelo conhecimento, pelo tamanho que é o estado. No Tocantins, se mudar o secretário de educação, de saúde, causa um rebuliço enorme, porque são pessoas que estão ali vinculadas ao secretário, que têm contratos, são servidores que possuem cargos comissionados, e isso gera um vínculo, um vício, na verdade, extremamente negativo. Porque que aquela pessoa que pretende ser servidora pública, o melhor cenário para ela é o cenário do concursado, do servidor que é efetivo. Porque pouco possa entrar gestor A ou gestor B, ele é efetivo. Ele não deve nenhum compromisso, não deve nenhuma satisfação a gestor nenhum. Tivemos casos esporádicos em sala de aulas, os alunos me falam que vereador que briga com o chefe do executivo perderam os contratos. Olha que absurdo. Uma família perde a sua renda, a sua fonte, porque é simplesmente uma questão política, sabe? E graças a Deus, eu gosto de olhar muita coisa, viu, professor? De uma forma positiva. E graças a Deus, o Tocantins, como um todo, está com essa visão agora progressista, positivista de Hans Kelsen para respeitar a lei. E a nossa lei é o artigo 37 da Constituição Federal, não há para onde correr. É um caminho sem volta. Sem dizer também que é extremamente necessário o efetivo lá dentro, né? O cara que tem estabilidade é o cara que vai falar para o gestor público o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E é justamente esse cara que vai trabalhar na fiscalização para que as coisas aconteçam, né? E uma vez, eu lembro até hoje, professor, uma vez eu estava entrando no meu trabalho antigo, eu trabalhava na Assembleia Legislativa, era assessor do professor Júnior Gel, né? Antes de me mudar para cá. E eu lembro que eu ouvi falando assim já algumas vezes, tinha que tirar todos os efetivos, deixar só os contratos, né? Porque lá na Assembleia a gente escuta de tudo. Mas aí tu imagina um estado totalmente reduzido, só com contratados, e aí tudo que o gestor quiser fazer, ele não faz, né? E aí o estado não evolui com base no princípio da eficiência, porque quando a gente pensa em concurso público, a gente pensa em princípio da eficiência, é colocar a galera top de linha lá, os melhores disponíveis para fazer o trabalho que cá para nós, né, mestre? Olha só, é um trabalho extremamente complexo, né? Depois que a gente entra na administração pública, a gente vê o quão sério é o trabalho que precisa ser prestado, que não tem brincadeira, é complexidade, é atendimento, é um trabalho de extrema dedicação, né? E, na verdade, professor, a grande ferramenta do efetivo é ele poder dizer ao seu superior hierárquico, respeitando o princípio da hierarquia, né, administrativa,
Mas ele é efetivo, ele tem a consciência, ele tem o poder de dizer ao seu superior de que, chefe, esse caminho está errado. Não vá por aí. Já tentamos em situações pretéritas e não deu certo. Ele tem esse poder de poder estar tete a tete com o seu chefe, sem nenhum tipo de desrespeito, é claro, falando de uma forma técnica, e dizer que... Profissional, né? É um Profissional, profissional totalmente verdadeiro. profissional. E dizer, ó, eu estou indo de encontro a essa diretriz, e ele tem essa certeza que não será punido porque ele é efetivo. Algo que provavelmente o contratado, o comissionado, não terá tamanha liberdade, tamanha presteza em relação ao seu superior hierárquico. Perfeito, prof. Olhando para trás aqui, eu me lembro que tivemos esse ano e também no finalzinho do ano passado, Guarda Metropolitana de Palmas, quadro geral, tivemos o concurso da saúde, no estado tivemos educação, se eu não me engano, acho que foi o concurso público da educação, Assembleia, tivemos Ministério Público do Estado, há uns tempos atrás, alguns anos, acho que 2, 3 anos atrás, TJTO, se eu não me engano, que era um concurso que estava parado também. E tem mais um concurso aqui que eu não estou me lembrando Quadro agora. geral do município. Quadro geral do município. Quadro geral do município, né? Tivemos também IPMTO, né? Tivemos PMTO para soldado. Olha só. Tribunal de Contas, há 2 anos tivemos Tribunal de Contas do Estado. Tivemos Tribunal de Contas, enfim, as oportunidades estão aí, estão lançadas. E tudo indica que novos concursos estão chegando. Professor, na sua opinião aí, se você puder chutar para nós, quais concursos que você acha que são os próximos aí que estão chegando para essa turma, que pô, já tem que estar estudando, tem que estar se preparando, não precisa ficar esperando o edital sair, né? Sem sombra de dúvidas, até porque ficou fácil essa pergunta, porque exatamente ontem, a chefe do executivo, a prefeita de Palmas, ela anunciou que já vai soltar o edital da turma da educação municipal. Então, o município de Palmas ele está numa pegada extremamente interessante. Teve quadro geral, teve saúde, agora educação, e estão cumprindo o calendário. Tá uma coisa extremamente bacana de se ver, Então, sem sombra de dúvida, a educação está aí já como se diz, né, na boca do forno para sair. O estado do Tocantins também, o governador, ele está analisando e falando que pode ter PM, pode também haver já o quadro geral novamente. Então, assim, o cenário para quem está estudando é extremamente positivo. Desde quando eu moro aqui, professor, nunca vi cenário tão abrangente, tão positivo em relação ao concurso público. E eu digo logo de cara aqui que o melhor momento para você que nos assiste é agora. É o momento antes edital. Porque quando o edital sai, ele é um momento extremamente pesado, complexo, duro. Então, para quem está se preparando antes do edital, este é o melhor momento, porque quando o edital sair, você só vai revisar, vai pontuar, responder questões, vai ser um momento muito mais leve. E eu aproveito a oportunidade para dar aqui uma dica que, para mim, foi fundamental nos meus concursos, e eu não tenho o menor pudor em liberar para vocês isso, porque é muito simples. Professor, há três disciplinas que são fundamentais para concurseiro. Pode ser qualquer concurso em qualquer lugar dos entes federativos do Brasil. Qualquer um, repito, vai cair. Primeiro, língua portuguesa. A prova vai ser em língua portuguesa. Ela não vai ser em árabe, não vai ser em francês, não vai ser em inglês, ela vai ser em português. Você precisa dominar a nossa língua para que você possa entender, interpretar o que o examinador está pedindo. Porque, Jorginho, dói errar uma questão sabendo a resposta, mas errou porque não interpretou, não entendeu o que o examinador falou. Isso é de matar. Porque quando você erra sem saber, tanto faz, mas quando você erra sabendo, é um ponto a menos que o seu concorrente passou na sua frente. Professor, sabe, uma coisa que eu percebo em língua portuguesa é que as pessoas estão muito acostumadas com textos curtos, informações imediatas e largando a leitura aprofundada, né? Que é essa leitura que te dá capacidade de interpretação, capacidade de interligação. Então, eu acho que é muito importante a gente pontuar aqui em tempos atuais, né? De WhatsApp, Instagram, redes sociais,
que podem ser utilizadas para vários fins, que se elas forem sua fonte de informação exclusiva, isso prejudica o seu estudo de língua portuguesa, né? E o examinador, ele sabe disso, Jorge. O examinador, ele está extremamente antenado, ele sabe do cenário que o Brasil vive e do cenário que o cidadão brasileiro vive. Infelizmente, a cultura da leitura, ela diminuiu demais. O examinador sabe. O examinador sabe. Você já percebeu, professor, que toda prova de concurso público, toda ela, a primeira disciplina é português? E que Sempre dentro de português. português, perceba que dentro de português a primeira coisa que tem lá é o texto enorme. Gigantesco, inclusive um dos pontos Gigantesco. de reclamação dos últimos concursos do Estado, né, que a FGV fez, e os do quadro geral e da saúde também. Galera reclamou demais dos textos porque não está acostumada a ler. Muita Não está gente não está acostumado a acostumada. ler. Não está acostumado a ler. Então perceba que o português, ela é uma língua fundamental tanto para o seu dia a dia como também para a sua disciplina. Ela é fundamental. Então, quando eu digo que há 3 disciplinas fundamentais, o português, sem sombra de dúvida, está lá no topo. Está lá no topo. Não é? Perfeito, Segunda mestre. disciplina que não há. E sem sair da ideia do português, o examinador, por ele estar consciente, sabendo dessa realidade brasileira, não é à toa. Tanto é que as regras do jornalismo, que utiliza demais o português, você tem uma ideia, professor? Só como exemplo, as regras do jornalismo, eles usam lá para fazer uma matéria, uma notícia, eles usam o lead e o sublead, né? Que nada mais é do que o lead. As informações mais importantes que há da notícia. Tudo tem que estar ali. O como, porquê, o onde, quando, como. Porque ele sabe que o brasileiro só vai ler o início. O restante da matéria vai ficar depois. Então, o jornalismo percebeu esse conhecimento para não perder o seu leitor, os poucos que ficaram, para não perder eles, utiliza essa ferramenta do lead para poder informar em um parágrafo ali, no máximo 5, 6 linhas, tudo que é fundamental e importante para a notícia, né? O famoso lead. E se houver mais situações, vai para o sublead. A segunda disciplina, direito constitucional, não é porque eu dou aula de direito constitucional, mas é o maior documento jurídico que há dentro desse país. Não podemos nem chamar a Constituição de lei, porque ela está acima das leis. Todo mundo está subordinado à Constituição, não há presidente, não há deputado, senador, ninguém acima da Constituição. Pelo contrário, eles compõem, são elementos que compõem a Constituição. Como é que uma disciplina dessa não vai cair no seu concurso de direito constitucional? Vai, meu amigo, vai, minha amiga, vai. E a terceira, sem sombra de dúvida, que vai cair, direito administrativo. E por quê? Porque a lei são as regras que regem a administração pública. Como é que você vai ser um servidor público? Se você é servidor público, automaticamente é porque você foi taxado disso, porque o direito administrativo falou que você é isso, que você vai ocupar um cargo público. São as regras que regem a administração pública. E como é que você vai ser um servidor público se você não entende o que é administração pública? Me corta o coração em sala de aula quando o aluno fala: ah, professor, detesto direito administrativo. Então você está no lugar errado. É o fruto, é o filho. É a ferramenta que você vai utilizar durante todos os seus dias da vida, enquanto servidor for, é o direito administrativo, não é? É o Lá diz o que é básico um do cargo, exercício da função, né? básico. Lá vai dizer o que é um cargo, o que é uma função, o que é um servidor, lá vai dizer o que são as férias, o que são provimentos, vacâncias, tudo está no direito administrativo. Quais são os poderes hierárquicos, os atos que vocês vão realizar, administrativos. Enfim, 3 disciplinas que você pode começar a estudar sem medo de ser feliz antes do edital, que vão ser cobradas. E com peso extremamente alto, lá em cima. Aqui mesmo no município, sem querer interromper, professor, português foi peso 3, constitucional foi peso 2,5, administrativo 2,5. Então, um acerto de uma questão de português valendo 3 vale mais do que, com todo respeito ao meu amigo Delgado, povo da informática, que é peso 1. Entendeu? Você tem que acertar 3 de informática para acertar uma de português. Professor, pegando esse feeling teu aí dessa questão que você trouxe para a gente nas últimas provas do município, muito se falou a respeito dos critérios de eliminação, né? A turma achou pesado esses critérios de eliminação. Queria saber a tua opinião sobre isso, porque a pessoa tinha que fazer, eu acho que era 50% de cada uma das disciplinas, né? Tu não podia zerar nenhuma disciplina. Exatamente, exatamente.
Eu particularmente, tenho assim uma teoria que eu brinco na sala de aula que quem está na chuva é para se molhar. A banca FGV tem suas regras, CESP Quadrix também possui as suas regras, aquela que todo mundo odeia, né? Uma falsa anula uma verdadeira, não é assim? Aham. A Copese, que é a banca da casa, do Estado, que está realizando esses concursos aqui do Tocantins, também possui sua regra, e a regra deles é, a cada 5 questões você tem que acertar pelo menos três, ou seja, mais de 50%. É a regra do jogo, não adianta ficar esperneando, chorando, é aceitar a realidade de cada banca e estudar, correr atrás. Então, quando eu via nos cursinhos os alunos falando, de novo, esta aula de novo de História e Geografia do Tocantins, quantas pessoas também, ao final, vieram me dizer, professor, me dei bem constitucional, me dei bem administrativo, me dei bem português, mas eu fui eliminado porque eu não fiz as questões de História e Geografia do Tocantins. Sabe? Então, assim, aquela uma questãozinha que você se negou, você achou que era bobagem, ela foi exatamente o portão de entrada para a administração pública. Então, valorize cada disciplina, valorize. E eu digo que repetir é a fórmula mais eficaz para o êxito, porque a demanda de conteúdo, professor, é muito grande. E se você não repetir, se não fizer exercícios, vai cair no esquecimento. Porque os neurologistas já disseram que tudo que nós vimos e ouvimos durante um dia, nós absorvemos uma média de 60% a 65% no máximo. Portanto, se não é visto e não é ouvido, já perdeu 65% daquele conhecimento que é fundamental para o aluno. Mas se ele revisa, os neurologistas falam que esse 65% potencializa para quase 90%, 93%. E o ciclo do 100% fecha com a resolução de questão. Então, A repetição é a mãe da é aprendizagem, a né? mãe do Diz o senso aprendizado. comum. Totalmente, totalmente. Por que é que você nunca errará o nome da sua esposa, do seu filho, da sua mãe? Por um simples fato, porque você repete todos os dias que aquela pessoa é sua mãe, você chama de mãe, você chama de filho, você chama de amor. Então, repetir para você se torna algo normal. E este é o grande, grande segredo para o concurseiro. Prof, Grande quando segredo. eu fui aprovado, uma das coisas que eu mudei nos meus estudos foi justamente essa. Eu chamo de revisão maçante ou exaustiva, né? Porque, cara, eu perdi as contas de quantas vezes eu li a Constituição. Eu perdi as contas de quantas vezes eu li a 8.112. Era tanta leitura, era tanta leitura. Eu lembro que eu cheguei a um ponto de fazer uma prova e sair no final da prova e trocar uma ideia com a galera que estava ali fora, né? E a galera reclamando de uma súmula que tinha caído. E eu não falei nada, porque eu sou um cara que eu costumo ficar bem calado assim na minha, né? Sim, você sempre foi Mas, muito, muito ético. mas eu de boa, professor, aqui, ó, com a súmula na minha cabeça, de tanto que eu rodei. Repeti, revisei. Agora, eu acho interessante a gente fazer um gancho aqui, professor, porque é o seguinte: a questão da gente estudar antes do edital, porque a turma o pessoal tem um costume de querer começar a estudar depois que saiu o edital. Não é que é impossível passar depois que saiu o edital. Cara, o cara pode passar, enfim, cada um tem sua trajetória. Mas o fato é que, se a gente for parar para prestar atenção de um ponto de vista lógico, porque para passar em concurso público a gente precisa aprender e decorar. Não é só aprender, a gente precisa repetir para lembrar na hora da prova. É muito conteúdo para aquele curto espaço de tempo. Então, é só parar para pensar. Tu olha para o conteúdo programático, aquele negócio gigantesco, gigantesco. Você tem 3 meses para estudar. Cara, não, é humanamente impossível. É humanamente impossível. Não tem como fechar aquilo com qualidade. Então, estudar antes de sair o edital, na minha opinião, é uma forma de prevenir os danos. É uma forma de se antecipar. Perfeito. Apenas e exclusivamente. Imagine que nós vamos sair do mundo do concurso para que as pessoas possam entender no dia a dia. Imagine você estar se programando na situação 1, se programando para ir para viajar. Você se organiza uma semana, 15 dias antes, você tem um tempo de dizer, meu Deus, esqueci de colocar a escova de dente. Aquele sapato eu esqueci de colocar.
Ah, meu Deus, eu esqueci de colocar aquela camisa que eu tanto gosto. Você está se programando para um evento, para uma viagem, que quando chegar lá, certamente você não passará perrengues de acordar e não ter uma escova de dente. Terá porque você se programou e pôs na bolsa, na mala antes. Agora você vai viajar de madrugada, às 5 horas da manhã, e que você começa a arrumar as coisas às 4 horas da manhã, 1 hora antes, a tendência, a tendência de faltar alguma coisa é muito grande. Pode ser uma boa viagem? Pode. É possível que você não esqueça nada? É possível. Mas a probabilidade de esquecer algo é muito, muito grande. Então, saindo do mundo assim turístico e voltando para o mundo do concurso, é a mesma coisa. Se começar a estudar antes, começar a entender antes, você já entra na sala de aula, vê uma matéria. Ai, meu Deus, vi isso, mas agora fui responder uma questão e errei. Há tempo para consertar, para retificar e compreender o entendimento do STJ, do STF, mas em cima do edital é uma gama, é um bombardeio de informação, sábado, domingo, feriado, madrugada, loucura. Então os detalhes, eles podem passar desapercebidos. E aí aonde há o perigo. Porque uma, duas questões são suficientes para colocar dentro do número de vagas para aquele que foi reprovado. É um ponto-chave, né? Crucial. Total, É total. aquele branco, é o tal do branco na hora da prova, né? O branco na hora da prova, tu olha para a questão, fala assim: caramba, o professor falou disso aqui. Caramba, eu li sobre isso aqui, mas eu não tenho certeza como marcar. Na minha opinião, faltou revisão, né? Faltou Perfeito. revisão. Revisão, perfeito, perfeito. E eu lhe pergunto, professor, você se sentiu prejudicado, se sentiu que perdeu tempo em ter revisado, lido tanto a Constituição, lido tanto a Lei 8112, se sentiu desprestigiado por isso? Não, jamais. Entendeu? Inclusive gostava, porque tava aprendendo uma coisa, né? Que, caramba, tem a sua relevância. E chega um momento, professor, que de tanto revisar, você já sabe qual é a página, qual é o marca-texto que foi utilizado, você já sabe de como, não é nem Lembra a mais o cor do conteúdo. marca-texto. O marca-texto, qual foi a cor, qual é a página, qual é o valor numérico, você já conhece tudo. É assim, é assim. E aí Funciona. tu sai daquele estilo de prova, né? De fazer uma questão com um pouco de dúvida a marcar uma questão com certeza, né? Com convicção, tipo, cara, isso aqui é o seu, tenho certeza. É É outro verdade, cenário, né? Totalmente é verdade, diferente. é verdade. Professor, chegando nessa parte aqui da nossa conversa, eu queria pedir para você dar umas dicas para a galera de estudo das matérias que você ministra, né? No caso, a matéria selecionada aqui foi Estatuto do Servidor, né? Mas você fique à vontade para poder trazer dicas amplas de como estudar, eventualmente dos pontos que você acha mais relevante, certo? Tranquilo. É, na verdade, o examinador, de tanto exigir, de tanto participar de concursos, chega uma hora que ele fica também limitado, porque ele sabe que os alunos estão revendo questões anteriores. Então, a primeira coisa que eu indico primeira coisa, sem sombra de dúvida, estude a língua portuguesa. Estude a língua portuguesa. Em segundo lugar, prepare um cronograma. Na verdade, teria que ser até o primeiro, né? Antes de começar qualquer coisa, Jorginho, temos que ter um cronograma de estudos. Esse é o fundamental, um cronograma de estudos. Porque, eu sou pai, sou mãe de família, eu tenho isso, tenho aquilo. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem seu horário reduzido. Na verdade, são 24 horas para todo mundo. Se você só tem 1 hora de estudos, faça dessa 1 hora de estudos a melhor hora de estudo da vida. Porque as pessoas vão estudar e pega celular, e vai ver o WhatsApp, aí sobe, vai mexer na geladeira. Se concentra, concentre-se. É o seu momento de estudo. É um momento de adquirir conhecimentos, conhecimentos esses que vão te conduzir ao êxito, a uma mudança de vida. Então, primeira coisa, um cronograma de estudos bacana, de acordo com a sua realidade. Não ponha horas que você não consegue atender, não ponha disciplinas que você não pode atender, não ponha. Segunda coisa, ao respeitar esse cronograma, responda questões. Responder questões são fundamentais. E quando o edital sair, você já vai saber qual é a banca, começa a responder questões da banca que você vai analisar. Fundamental, fundamental, fundamental.
Outra coisa extremamente importante é, quando você simular nessas questões, simular, como a palavra está falando, né, professor? Está simulando, você está simulando uma realidade de prova. Porque lá na prova você só vai poder levar a caneta azul ou preta. E aí, eu vejo muitos alunos, eu tenho sido caxias em relação a isso, nos simulados na sala de aula, que eles ficam utilizando marca-textos dentro do simulado. Ele não vai poder levar marca-texto para a prova. Não vai. Mas se no simulado ele utilizar o marca-texto, ele vai conduzir o seu cérebro a toda vez enxergar destaques importantes na prova, destaques esses que não estarão presentes durante a prova, porque ele não terá direito ao marca-texto. Então, eu indico, faça a sua prova apenas com a caneta azul e caneta preta. Caneta azul e caneta preta. Porque é a única ferramenta que você vai poder levar durante a prova. Aquele simulado que você se der mal, chore em cima dele, se preciso for, mas não jogue fora. Não jogue fora. Guarde ele. Guarde ele e faça-o 15 dias depois. Você vai ver a diferença que vai ser o resultado daquele simulado que você fez há 15 dias para o simulado que você está fazendo agora. A mesma prova. E qual é a diferença? O conhecimento que foi adquirido. Porque há 15 dias você não tinha o conhecimento. Agora você tem. Então, Jorginho, eu falo na sala de aula que assim, o limiar de alunos que falam que a prova foi difícil e que a prova foi fácil, o limiar se chama candidato. Porque o candidato que tiver conhecimento, ele está preparado, a prova está fácil. Mas se ele não tiver conhecimento, a mesma prova vai ser chamada de difícil. Mas a partir do momento em que ele responde uma prova que se deu mal, 15 dias depois, ele já tem um conhecimento, que ele já sabe qual é o gabarito, qual é o entendimento da disciplina, qual é o entendimento da banca, e ele já tem agora o conhecimento para responder a mesma prova. O resultado vai ser extremamente diferente. Extremamente diferente. Portanto, o limiar entre prova fácil e prova difícil se chama candidato. Preparado ou não. Preparado ou não. Então, quando me vem, que fulano que nunca estudou foi lá tentar e deu certo, eu desconfio muito, sabe? Não estou aqui para dizer que é mentira, mas eu desconfio demais. Desconfio demais. Porque as bancas hoje, ela não deixam esse tipo de situação acontecer. Uma pessoa que nunca estudou, professor, diferenciar o que é um empregado público de um servidor público, que nunca estudou e se dá bem, é difícil de aceitar uma realidade dessa. É muito difícil dizer que ele se deu bem em uma prova que você tem que fazer hoje, em média, 87%, 90%, ele se dá bem sem estudar nada. Complicado aceitar isso. Muito difícil aceitar isso. Acho que não tem como, né? Estranho, você não deu é? esse exemplo aí, eu tô aqui pensando. Tu deu esse exemplo aqui, eu tô falando assim, cara, diferença de maioria absoluta para maioria simples. Se tu não estudou, tu nunca vai marcar isso na prova. Não sabe, Jorge, não sabe, cara, não sabe. E a turma ainda arrisca, né? Aquele que estudou, ele vai perceber, meu Deus, isso aqui para mim está muito claro, cristalino, como as águas do Rio Azul aqui. Empregado público é aquele que está lá trabalhando em uma entidade da iniciativa vinculada à CLT. O servidor não, já é totalmente público. Para ele é claro, mas para quem nunca estudou, é complexo. E dizer que se deu bem, eu desconfio. Mas, enfim. Perfeito, mestre. Agora, em relação ao estatuto do servidor, o estatuto em si da lei seca, prof. Eu queria suas dicas nessa parte aí que é o filé mignon, assim, da tua presença aqui para nós, né? Que é o teu batente de sala de aula. Eu preciso extrair isso de você. Nós teremos que fazer outros eventos para falar de constitucional, de administrativo, mas escolhemos o estatuto porque a grande dificuldade das pessoas é entenderem quem é o servidor público, sabe? Eu quero passar no concurso público. E esta frase, ela tem um ponto final exatamente aí. Quero ser um servidor público efetivo. Ponto. E aí eu pergunto, você sabe quem é um servidor público? Você sabe quem é essa figura jurídica dentro do ordenamento jurídico? Não. Pois é. Então, a primeira coisa que nós temos que entender e mostrar para essa turma que quer ser concurseiro, quer ser servidor público, a primeira coisa é: nós temos dois regimes jurídicos, um privado e um público. Essa turma da iniciativa privada é a turma que visa lucro, que acorda cedo para trabalhar, que visa lucro, que quer ganhar dinheiro, quer enricar. É a turma que quer enricar. E quem está vinculado a esse segmento jurídico
privado, tem uma lei que vai reger eles. É a CLT. E quem é vinculado à CLT é chamado de empregado. E o empregado recebe o quê? O empregado recebe salário. Empregado recebe salário. Então, peraí, professor. Nós temos dois segmentos jurídicos. Sim. Um público, um privado. O privado, só por termo de conhecimento, o privado é aquele em que visa lucro, sim. Então, será regido pela CLT, será chamado de empregado e receberá ao final do mês salário. Imagina a seguinte situação. Eu sou caixa do supermercado Atacadão, sei lá, Açaí, supermercado Atacadão. O Atacadão é uma pessoa privada, uma pessoa jurídica privada. Eu, Helder, enquanto caixa for do supermercado Açaí, eu também sou privado. Então, iniciativa privada, Açaí, eu, Helder, privado, esse nexo causal, privado Açaí, privado Helder, tem que ser feito pela CLT. É o nexo causal, é a CLT. E ao final do mês eu vou receber um salário, e serei chamado de empregado. Não me interessa isso aqui, porque nossa ideia é ser servidor público. É do outro lado, da iniciativa pública. Lá na iniciativa pública, na pública, a ideia é totalmente contrária. Não se busca riqueza, não se busca ganhar dinheiro, não se busca isso. Os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, por serem entes federativos, eles recebem os nossos impostos e devolvem esse dinheirama todo, essa dinheirama toda para nós, devolve através de prestação de serviços. Então, peraí, de novo, professor. Iniciativa privada busca lucro. Entes federativos públicos busca prestação de serviço, devolver ao dono do poder, porque a Constituição diz no artigo 1º, parágrafo único da Constituição, diz: o poder emana do povo, o poder pertence ao povo. Então, o povo paga seus impostos, os entes federativos recebem esse dinheirão e nos devolve em prestação de serviço. Maravilha, ótimo. Só que tem um porém, Jorginho, tem um detalhe importantíssimo. Os entes federativos são estáticos, parados. Eles não conseguem, em si, prestar o serviço. Imagina a situação hipotética. Alguém já viu o município de Palmas caminhando, correndo no Parque Sesamar para emagrecer? O município? Percebeu? Isso é impossível, por um simples fato. É um ente extremamente estático, parado. Mas, além de ser parado, e aqui é onde está o detalhe para você. Ó. Aqui é o detalhe. Ele, além de ser um ente federativo, estático, tem a obrigação de prestar serviço. Meu Deus, como é, Jorginho, que eu vou prestar um serviço, eu sou estático, parado, não saio do lugar? Alguém tem que fazer isso por mim. Alguém tem que fazer isso em meu nome. E aí criou-se a figura do servidor público. Sem muitas delongas, porque o nosso tempo aqui, né, ele é muito curto, sem muitas delongas. O servidor público ele foi criado para ser nada mais, nada menos do que os braços e as pernas do ente federativo. O servidor público nada mais é do que os braços e as pernas do município de Palmas. Então, o município de Palmas tem a obrigação de prestar serviços? Tem. Mas alguém vai fazer isso em nome deste município. Se chama servidor público. Ora, se eu faço tudo em nome do município, então tudo que eu fizer, quem responde é o município objetivamente. Então, se eu sou um enfermeiro e aplico uma injeção em um cidadão, quem está aplicando não sou eu, quem está aplicando é o município de Palmas, porque eu estou agindo em nome dele. Se eu sou um militar do estado do Tocantins, em uma diligência, atiro e mato um bandido, um meliante, quem matou não fui eu, quem matou foi o estado do Tocantins, porque tudo que eu faço é em nome dele. Então, a importância do servidor público é exatamente essa, é agir em nome do ente federativo. E aí volta, meu querido amigo, do início da nossa conversa. Por que é que está agora essa grande gama de concurso público? Porque o ente federativo quer pessoas preparadas, conhecedoras do assunto, para agir em nome dele. Porque se esse servidor público despreparado agir em nome dele, quem vai responder sou eu, ente federativo. Eu, ente federativo, vou responder em nome deste servidor mal capacitado, mal preparado, ineficiente. E como é que eu consigo provar, como é que eu consigo arrumar pessoas para trabalhar de forma eficiente dentro
dessa estrutura. Trabalhar bem, né, prof? Que não me Trabalhar dê bem, mas é para problemas. não é? Exatamente, por isso que a Então, gente precisa do concurso. exatamente. Então, o servidor público é aquela estrutura jurídica que atua em nome do ente federativo, servidor público. Ao contrário da iniciativa privada, que é chamado de empregado, aqui eu sou chamado de servidor. Mas eu sou servidor de um ente público. Então é por isso que meu nome se chama servidor público. Lá na iniciativa privada, não posso chamar ele, em regra, de empregado público, porque, no meu exemplo hipotético, se o açaí é privado e eu, caixa do açaí, sou privado com privado, não há em nenhum momento aqui recursos públicos. Eu não posso ser chamado de empregado público, então sou chamado de empregado. Imagina a situação. Aqui na minha casa, há uma pessoa maravilhosa chamada Jéssica. Trabalha aqui em casa, maravilhosa. Desde quando meu menino nasceu, ela cuida. Eu, quando contratei a Jéssica, eu sou uma pessoa privada. A Jéssica, quando trabalha aqui em minha casa, também é uma pessoa privada. Eu, o Helder, privado, contratante. Jéssica, contratada, privado, relação CLT. Como é o nome dela? Se ela é regida pela CLT? Empregada, mas trabalha na minha casa. É por isso que o nome dela é empregada doméstica. Ela não pode ser chamada de servidora doméstica porque ela não está no ambiente público. Mas aqui, na iniciativa pública, não se rege, em regra, pela CLT, e sim pelo estatuto. Segundo, não é chamado de empregado, é chamado de servidor. E terceira coisa, servidor não recebe salário. Servidor não recebe salário. Salário é a terminologia lá da iniciativa privada. Da iniciativa privada. Então, eu, quando for agir, eu vou agir com o nome de servidor, porque eu estarei servindo a população. Eu estou servindo a população, nada mais é do que o público brasileiro, o público tocantinense, o público palmense. É por isso que o nome é servidor público. Servidor público. E aí vem a primeira situação. E servidor público? Ele faz o quê? O servidor público é a pessoa que ocupa um cargo público. Cargo público, imagina aí, hipoteticamente, como se fosse uma cadeira. Servidor público é uma pessoa que ocupa uma cadeira. Servidor público é uma pessoa que ocupa um cargo. Não existe servidor sem cargo. Não existe servidor sem cargo. É como dizer assim que é um casamento perfeito. Nunca existirá um servidor sem cargo. Nunca. Porque eles se completam. Agora, pode haver um cargo sem servidor? A resposta é positiva. Porque no nosso âmbito de concurso público, o que nós mais queremos é ter cargos sem servidor. Porque se tiver cargo sem servidor, precisamos fazer concurso para tipificar como servidor e ocupar o cargo público. Aí sim, é um casamento perfeito. Servidor é a pessoa legalmente que ocupa um cargo público. Quando eu ocupo o meu cargo, eu preciso agora trabalhar. Eu preciso agora entrar em atividade. Eu preciso realizar funções. Então, quem diz o que eu, servidor, devo fazer é o meu cargo. Eu não posso fazer mais do que o meu cargo diz, porque eu estaria em desvio de finalidade, desvio de função, e não posso fazer menos do que o meu cargo diz, porque eu estarei desrespeitando o princípio constitucional da eficiência e eficácia. Então, para que possa entender na cabecinha de vocês, no início de quem está nos ouvindo, viu, professor? Sim, Qual a sim. importância do estatuto? Primeiro, vivemos em um regime jurídico público. Se é público, nós temos, então, um regimento voltado ao estatuto e não da CLT. Sou chamado de servidor. Se eu sou servidor, eu ocupo cargo público, eu sento em um cargo público. Uma vez ocupando o cargo público, eu preciso trabalhar. E para trabalhar, quem vai dizer quais são as minhas atividades, as minhas funções, é o cargo. Então, o cargo é a estrutura jurídica que diz quanto eu vou ganhar, quais são as ações que eu devo realizar, o que é que eu devo fazer. É o cargo quem me diz isso.
É o cargo que me diz isso. Portanto, é de extrema importância estudar o estatuto de quem? Do servidor público, porque ele é o documento não, ele é a lei, o estatuto é a lei, que diz quais são os direitos, deveres e obrigações desta pessoa chamada servidora pública. Porque se eu estou ocupando um cargo como servidor e eu percebo que meus direitos estão desrespeitados, é o estatuto quem vai me garantir isso. Exemplo, onde é que eu vou buscar, se eu trabalho em um lugar insalubre, onde é que eu vou buscar essa minha garantia judicialmente? No estatuto, artigo 72. Eu tenho direito a férias. Quem vai me dizer que eu tenho esse direito? O estatuto. Eu tenho direito à periculosidade, porque o ambiente que eu trabalho é perigoso. Quem me garante isso? O estatuto. E aqui, professor, eu abro um parêntese de um perigo enorme que o dia a dia nos traz em relação a esta relação. Porque muitas pessoas trabalham como contratadas e acham que são servidoras públicas e não são. Este é o maior erro, este é uma situação extremamente complicada, principalmente para quem não é do direito. Porque, como eu falei, existem apenas 2 regimes jurídicos, um privado e um público. Mas há situações de urgência e emergência que justificam trazer para dentro da administração pública pessoas que sejam contratadas. Mas essas pessoas contratadas, elas não são regidas pelo estatuto. Não são regidas pelo estatuto. Oxe, professores, são regidos por quê? São regidos pela lei dos contratos. Tanto é que o efetivo, por sua vez, é por tempo indeterminado, o contratado tem tempo determinado. Até porque, para justificar a sua contratação, tem que ser por uma situação de urgência e emergência. Urgência e emergência. Então, ele sabe o dia que entra, ele sabe o dia que sai. Chovia, professor, de processo lá na Procuradoria-Geral do Estado, no nosso gabinete lá, enfermeiros que, contratados pela demanda da saúde, normalmente sempre tem emergência e urgência lá, né, de demanda, e aí ela atendia uma pessoa, um enfermo, e perguntava, amigo, você recebe quanto? Ah, eu recebo X, sei lá, deixa eu chutar aqui, números, eu recebo 5 mil. Aí ela pensava, oxê, como é que eu só recebo 2, eu contratado recebo 2, você concursado recebe 5 mil, e nós 2 estamos atendendo o mesmo enfermo, o mesmo doente. Por que você recebe mais do que eu? E aí entrava com um processo requisitando equiparação salarial. Salarial não, né? Porque o servidor não recebe salário. Equiparação de vencimentos. E aí era muito claro, muito óbvio assim, a nossa defesa do Estado, infelizmente, porque humanamente eles têm razão. A doença, o vírus, ele não procura. Ah, você é concursado, então só vou atacar você? Você é contratado, então não vou atacar você? Não existe isso. Humanamente, estão os dois no mesmo ambiente insalubre. Agora, juridicamente, o concursado, ele fez por onde? E ele é regido por um estatuto. Eu acabei de dizer há minutos pretéritos que o servidor, olha a palavra que eu estou usando, o servidor ele é regido pelo estatuto. O contratado ele é regido pelo contrato, são vias totalmente diferentes. Portanto, você não é obrigado a assinar o contrato, você assinou o contrato, e lá diz quais são as regras do contrato. E o contrato tem que ser respeitado. Portanto, é impossível equiparar vencimentos, pagamentos de contratado com servidor, porque vivem em situações jurídicas totalmente diferentes, distintas. Ah, professor, eu assinei porque eu não podia passar fome, eu entendo humanamente, eu entendo. Mas o nosso viés aqui é um viés científico de estudo para concurso público. Não podemos comparar o contratado com o concursado, porque são estruturas totalmente diferentes, são regras, são leis totalmente diferentes. Não há como comparar, jamais. E aí eu faço assim uma provocação extremamente pesada. Minha mulher até fala, o você pega pesado em relação a isso. Eu pego para que a pessoa comece a sentir, professor, a importância de acabar com esse vício, com essa acomodação de ser contratado. Porque se ela acabar com essa acomodação e perceber que o bom é ser concursado efetivo, pode entrar José, João, Maria, Fernando, Pedro, seja quem for, e ele vai estar ali com a sua característica de efetividade, não é?
com a estabilidade, né, prof? Estabilidade, claro. Prof, partindo para os nossos minutos finais aqui, a gente Mas já... já? Que a trem gente- rápido, rapaz. Excelente colocação sua, muito boa mesmo, né? Porque, afinal de contas, como entrar no serviço público sem entender onde que você está situado, né? Qual que é a relevância disso? E a ideia é trazer justamente essa relevância, né? Para a pessoa poder entender ali, afinal de contas, onde é que ela vai estar. Meu prof, seguinte, em tempos atuais, ainda vale a pena estudar para concurso público? Ainda vale a pena para essa turma entrar no serviço público? O que Muito, você diria? muito, vale muito a pena. Mas, meu amigo professor Jorge, a primeira coisa que uma pessoa deve ter, antes de qualquer atitude, a primeira coisa que ele deve pensar é o seguinte: o que é que eu quero para a minha vida? Por quê? É com base nessa resposta, parece ser tão simples, mas ao mesmo tempo ela é de uma resposta tão complexa, porque eu estou decidindo aqui, a partir desse momento, o que é que eu quero ser da minha vida. Porque se eu optar em ser um empresário, em ter o meu próprio negócio, ser um micro, pequeno empreendedor individual, e aí crescendo dentro do segmento privado, esta pessoa estará sendo regida totalmente pela CLT, ele estará empregado. Este é o mundo dele. É o mundo do povo que quer ser da iniciativa privada, visa lucro. Não há nada de errado nisso. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas se a resposta for que eu quero ser da minha vida é um servidor público, este momento é um momento que ele precisa parar, pensar e perceber que ele terá extremamente situações de desconforto. Porque não há vaga para todo mundo. Ele precisa estudar, ele precisa se dedicar, precisa ser extremamente detalhista e organizado. E organizado. Mas, acredite, todos que conseguiram alcançar o seu tão sonhado cargo público, não tem do que reclamar. Primeiro, porque é uma sensação de dever cumprido, de que tudo valeu a pena. Segundo, porque a administração pública ela te dá a famosa estabilidade. Isso é muito bacana, principalmente para aqueles que passaram e viveram na alma a pandemia, a situação, a realidade que foi para aqueles que eram da iniciativa privada. A iniciativa pública sofreu, mas muito menos do que aqueles que estavam na pandemia. Muito menos. E outra, serviço público, o próprio nome diz, você está ali para servir as pessoas. Você está ali para passar o dia todo recebendo demandas, possivelmente problemas às vezes que você precisa resolver. Precisa resolver. Para quem vive, para quem se identifica nesse tipo de realidade, não há situação melhor. Eu me conheci, me identifiquei, me sinto extremamente realizado hoje, viu, professor, em ser servidor público. E tento passar isso para os meus alunos em sala de aula, porque nós pagamos impostos. E quando eu estou do lado de cá, não como servidor, como cidadão, e procuro um órgão público, e sou bem atendido, tenho o meu problema resolvido, a sensação de que vale a pena pagar os impostos, ela é demais, ela é satisfatória. Ao contrário, você buscar um órgão, preciso renovar, sei lá, um exemplo, minha carteira de motorista. Volte amanhã, o sistema caiu. Pague aqui, vá buscar o comprovante lá em outro banco e traga de volta. Sabe? Uma situação desconfortável. Uma situação de que, meu Deus, para que eu estou pagando tanto imposto? O filtro entre o ente federativo e o cidadão é o servidor público. Um bom atendimento fica registrado para o resto da vida. Um mau atendimento, na mesma proporção. Perfeito, prof. Você falando aí, eu tô lembrando aqui uma coisa que é muito interessante da questão da estabilidade em si, né? Porque a estabilidade traz para a gente uma previsibilidade. E essa previsibilidade traz para nós uma tranquilidade. E não tem nada melhor do que tu estar com a sua mente em paz, mesmo que você queira ir para outras áreas, para outros projetos. Tem um posicionamento que eu acompanho na internet que eu acho ruim, que é o pessoal falando mal da estabilidade, falando mal do serviço público, inclusive pessoas da área do empreendedorismo. Mas muitas pessoas
conseguiram subir esse degrau, né, através do serviço público, com a estabilidade, com a tranquilidade que o serviço público trouxe para eles. É o tal do concurso escada. Você faz um concurso mais baixo, aí você vai estudar para um concurso maior, ou você faz um concurso para estar tranquilo, para focar no outro projeto de vida, mas essa previsibilidade de você saber que todo mês seu salário vai estar lá, que tranquilo, seu plano de saúde está lá, se você precisar, sua família precisar, então tu vai ter o que comer, vai ter onde dormir. Cara, essa tranquilidade, eu acho que ela é impagável, né? É uma sensação de paz muito boa. E outra coisa, para só somar suas belas palavras, a própria iniciativa privada reclama dos preços, reclama de tudo, mas todos eles querem prestar serviço à administração pública, porque sabe que é uma fonte pagadora que tem recurso que vai pagar. Então, a licitação, ela é mais problema, confusão entre o certame, entre eles lá, do que aquela própria situação de que homologou, a partir de agora eu vou receber. Vai demorar um pouquinho, talvez sim, talvez não, mas vai receber. O servidor nem por esse desgosto não passa, ele vai ter lá garantido. E aqui no Tocantins, especialmente, os gestores, e não vale a pena citar nome, mas a questão também não é essa, não é política, os gestores, todos eles, seja estadual ou municipal, eles estão antecipando o pagamento dos servidores. Do dia 25 em diante, qualquer dia é dia para poder já ser, para o servidor já receber o seu pagamento, os seus vencimentos, seja lá, enfim, vale a pena ser um servidor público hoje no estado do Tocantins, vale muito a pena. E para ser servidor, não cai do céu. Tem que estudar, tem que se dedicar, tem que ter um compromisso. Perfeito, mas para a gente fechar, só uma brincadeirinha aqui para fazer com a galera. Diferença do candidato faixa preta para o candidato faixa branca, professor. Eu quero que você nomine aí para a gente. Quem é o candidato faixa preta e quem é o candidato faixa branca? Como você utilizou, meu amigo, como você utilizou as artes marciais como exemplo, eu não vou fugir deste entendimento. Um lutador só chega à faixa preta porque ele tem dedicação, ele tem foco e ele tem a certeza que pode atingir o seu objetivo. Ele chegará à faixa preta e a qualquer cor de faixa que ele almejar. O céu é o limite. Ele é dedicado. O samurai, ele é extremamente focado. Ele sabe o que ele quer e aonde ele pode chegar, ele conhece o seu potencial. O concurseiro é a mesma coisa. Ele precisa saber aonde chegar. Ele sairá da faixa branca assim como o samurai. Mas o limite da cor da faixa e o limite do cargo só cabe a ele. Ninguém mais tem o poder de escolher a não ser ele mesmo. E eu digo que o maior inimigo do candidato é ele mesmo, sabe? Quer ver um exemplo, Jorginho, para finalizar? Vai fazer a prova. Ah, eu sei onde é a minha prova, na quadra tal. Eu sei onde é, não vou nem ver onde é o local. Mas ele está tendo uma visão de faixa branca. Porque ele tem uma visão de que sabe onde é a quadra da prova, né? Onde é o local da prova, em dia normal. Mas no dia de prova, lá vão ter 5.000, 6.000 candidatos, todos eles estacionando, todos eles engarrafando, todos eles atrapalhando, um inferno. E ele chega em cima da hora, não tem onde estacionar seu carro, não tem onde colocar, e ele pode correr o risco de perder a prova que ele tanto estudou por desorganização de horário. Esse é o candidato faixa branca. Muito bom, prof. Prof, eu agradeço demais sua presença aqui com esse podcast, que a intenção é justamente ajudar essa galera que está estudando, quem está começando. E para mim é um grande prazer te receber aqui, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Jorginho, você é meu amigo, você é meu irmão, então o prazer de ter intimidade de chamá-lo de Jorginho, tamanha proximidade que nós já temos, e pouco importa a distância, né, dos locais onde moramos, o que vale é exatamente isso. Meu amigo, quando precisar, pode me comunicar, estarei disponível sempre para ajudá-lo, sempre para poder incentivar, engrandecer esse seu projeto, que é belíssimo, continue.
E estamos aí em prol de uma boa prestação de serviços através desses nossos alunos aprovados nos concursos públicos. Ah, muito bom. Um grande abraço, viu, mestre? Tamo junto.